esse assunto aí. Gui, coloca aí a matéria da FEPAL, Federação Palestina do Brasil. Está aí, o assassinato do adolescente brasileiro. Aumenta aí, por favor, para a gente ver, a gente conseguir ler isso aí. O assassinato do brasileiro palestino Walid Khaled Abdullah Ahmed, 17 anos, no infame campo de concentração sionista de Megido, amplamente conhecido por empregar métodos de tortura horripilantes, incluindo choques elétricos, espancamentos, privação de comida, enfim, mais um crime horroroso. Um brasileiro foi morto, um jovem de 17 anos. A gente sabe que Israel está mantendo a faixa de Gaza sem comida, sem água, sem medicamentos, né? É um campo de concentração a céu aberto, e agora voltou a bombardear hospitais, agências humanitárias. Um jornal israelense considerou que é o maior massacre de crianças da história cometido pelo Israel, inclusive nas últimas semanas, porque Israel, inclusive, há testemunhas que está usando bombas mais possantes do que usou até então. Como é que você está vendo essa retomada? Aliás, só para a gente ter um gancho para falar, a principal representante diplomática da Europa, essa moça aí, coloca na tela, que eu separei o print aqui, por favor. Ela é Kaja Kallas, né? Kaja Kallas, ela é alta representante da União Europeia para negócios estrangeiros. Ela está lá em Israel. Coloca aí, por favor, o print aí, aqui para a gente ver. Eu coloquei o print aí no nosso grupo. Ela está lá, e o que é uma coisa que me impressiona muito, Breno, que é a questão do tom, né? O tom, ela está lá e ela fala em o Hamas deve libertar todos os reféns, Israel deve restabelecer totalmente a ajuda humanitária em Gaza, mas é só a cartinha de repúdio, né? Você não tem nenhum tipo de posição real, de sanção, né? Sanção real, alguma coisa prática, econômica contra Israel. Como é que você está vendo essa posição da Europa e essa retomada das violências em Gaza? Olha, nós temos que compreender que, em primeiro lugar, que o governo israelense jamais quis o cessar-fogo. O cessar-fogo foi imposto a Netanyahu pelas dificuldades militares em Gaza, pelas divisões da sociedade israelense e também pela pressão de Donald Trump. Donald Trump não queria tomar posse sob um cenário de genocídio aberto na faixa de Gaza, que sabidamente havia desgastado o governo de Joe Biden. Donald Trump pressionou Netanyahu a aceitar o cessar-fogo. Mas era evidente que Netanyahu não desejava dar sequência ao cessar-fogo. Netanyahu queria aliviar um pouco a pressão, libertar um certo número de reféns, dar uma satisfação àqueles setores da sociedade israelense que se mobilizavam por um acordo para libertar os reféns, mas era evidente que ele nunca quis passar a chamada fase 2 do acordo, que era aquela fase na qual as tropas israelenses se retirariam de Gaza. Ele criou uma crise em relação a isso exatamente porque não estava de acordo em cumprir esse quesito do acordo que havia recebido a sua assinatura. Não é? Netanyahu desatou uma nova ofensiva militar contra Gaza também para resolver sua situação política interna. Netanyahu, para se manter no governo, ele precisa do apoio dos partidos religiosos e dos partidos da extrema-direita. Lembro que Netanyahu não é a extrema-direita deste governo de extrema-direita. Netanyahu é do Likud. O Likud é um partido, no bloco de governo, um partido moderado. Mas ele precisa dos votos da extrema-direita sionista para se manter no governo. E essa extrema-direita, que já estava muito crítica do cessar-fogo, inclusive um dos partidos saiu do governo, embora não tenha passado para a oposição no parlamento, essa extrema-direita ameaçava votar uma moção de desconfiança no parlamento. O reinício do massacre sobre Gaza reincorpora a extrema-direita ao governo. Ben-Gvir, principal líder da extrema-direita, chefe de um partido, o Poder Judeu, que tem 6 deputados, ele voltou imediatamente ao governo Netanyahu assim que o genocídio aberto recomeçou.
não é? E também, do ponto de vista estratégico, Netanyahu deseja aproveitar o cenário atual para avançar na estratégia expansionista de Israel, especialmente se aproveitando da crise no Líbano e na Síria. Avançar na sua estratégia expansionista. E, por fim, uma razão pessoal. Netanyahu precisava demitir o chefe da polícia interna de Israel, do Shin Bet. O Shin Bet é o serviço de inteligência interno. O externo é muito conhecido, o Mossad, o serviço interno é o Shin Bet. Netanyahu queria demitir o chefe do Shin Bet, porque o chefe do Shin Bet entrou em discordância com ele e estava investigando por corrupção e vazamento de informações secretas, estava investigando assessores do Netanyahu, colocando em risco ainda mais a credibilidade do governo, ameaçando divulgar informações que podiam desestabilizar Netanyahu. Netanyahu queria demitir o chefe do Shin Bet, mas para demitir o chefe do Shin Bet, ele precisava do Ben-Gvir de volta ao governo, ele precisava trazer a extrema-direita de volta para o governo, para ter maioria no gabinete. Em Israel, o primeiro-ministro não pode demitir um ministro apenas por sua vontade, ele precisa de maioria no gabinete. Ele não pode destituir os ministros por vontade pessoal. É uma modalidade distinta no parlamentarismo israelense. Então, são um conjunto de fatores que levaram à retomada numa escala brutal do massacre, do genocídio. E ainda acrescento as informações que você passou, Miguel, ainda acrescento que hoje, há poucas horas, foi espancado por colonos sionistas e sequestrado por soldados israelenses o Randan Balal, co-diretor do filme No Other Land, documentário que ganhou o Oscar recentemente. Ele está preso, não há notícias dele até o presente momento. Quem denunciou o espancamento dele e a prisão foi um judeu israelense, outro co-diretor do documentário. O nome dele, ele falou a público, foi um dos que recebeu o prêmio, não é? Que é o Yuval Abraham, ele que denunciou o espancamento e a prisão, o sequestro pelos soldados israelenses do Randan Balal. Né? Então, para a gente ver a gravidade desse ataque que vem sendo impulsionado pelo regime sionista, essa escalada genocida do regime sionista contra a faixa de Gaza. Breno, eu queria que você comentasse a reeleição da presidenta Dilma. Ontem, lá em Beijing, ela estava participando do Fórum de Desenvolvimento da China 2025, que é um evento muito importante que reúne aí CEOs de grandes empresas como Apple, Qualcomm, e ela anunciou essa reeleição, segundo ela, por unanimidade. E aí, qual é o significado dessa recondução, dessa permanência, né, da presidenta Dilma no cargo de presidente do Banco dos BRICS, presidenta do Banco dos BRICS? Olha, isso já estava acertado antes, né? Desde a reunião de Kazan já estava anunciada essa decisão, ela foi formalizada agora. Né? Na verdade, foi uma decisão do governo russo. Não o mandato no BRICS a partir de julho era um mandato do governo russo. O sistema de direção do Banco dos BRICS é um sistema rotativo. Cada um dos países tem direito a um mandato em revezamento. O presidente russo, Vladimir Putin, havia chegado à conclusão de que não convinha aos BRICS ter um presidente no seu banco, ter um presidente russo, por conta das sanções em curso, especialmente sanções financeiras, que estão aplicadas contra a Rússia. E então Vladimir Putin propôs à presidente Dilma Rousseff que ela exercesse um segundo mandato em substituição ao mandato russo. Não é que o Brasil esteja exercendo um segundo mandato. Não se trata disso. O mandato russo é que estaria sendo exercido, os russos utilizaram o seu mandato para apoiar a recondução da presidenta Dilma Rousseff. Eu acho isso muito importante. A presidente Dilma Rousseff está fazendo um belo trabalho ali no Banco dos BRICS. É uma figura pública
de confiança, claro, do governo brasileiro e uma figura com uma relação muito próxima, tanto do governo chinês quanto de Moscou, não é? Quanto do presidente Vladimir Putin. Creio eu que é um sinal relevante do apoio russo ao Banco dos BRICS, num momento em que surge uma certa dúvida em função da política de Donald Trump de se reaproximar de Moscou. Muita gente se pergunta, puxa, mas será que a Rússia vai se afastar da China, vai se afastar dos BRICS, agora que o Trump está fazendo acenos, está flertando com Moscou em relação à questão ucraniana, será que a Rússia vai se distanciar? E a gente está vendo sinais de que isso, a própria recondução da presidente Dilma Rousseff por sugestão de Vladimir Putin, é um sinal de que Moscou pode até operar em favor dos seus interesses geopolíticos, a mudança da política externa norte-americana, mas Moscou continua firmemente vinculado ao projeto dos BRICS. Agora eu tenho uma dúvida, porque a governança do banco é baseada em governadores, né? Cada país ali, por exemplo, o nosso governador é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A quem Dilma responde agora? Ao governo russo? Como é que fica essa arquitetura? A presidenta Dilma não responde ao governo brasileiro quando preside os BRICS. Não funciona dessa maneira. O Brasil apenas teve, no mandato anterior, o direito de indicar um candidato a presidente do banco. O banco não se estrutura com o seu presidente obedecendo ao país de origem. O Banco dos BRICS funciona a partir de um corpo de governadores que são representantes do governo, é uma espécie de conselho de administração do banco. A presidenta do banco é um CEO, ela não é a chefe do conselho, ela também é a chefe do conselho administrativo, mas o conselho administrativo, que se chama o board de governadores do banco, aí sim tem as representações dos países, mas ela não tem qualquer relação de subordinação com o governo brasileiro. E não terá também com o governo russo. Ela é absolutamente autônoma nas suas atividades como CEO do banco, somente se subordinando ao corpo de governadores. Não tem submissão nacional do presidente do banco.